Lula diz a Trump para não se meter nas eleições do Brasil. Basicamente é isso. Por quê? Porque o Trump já deu sinais, de novo, ele já vinha dando, né? Já vinha fazendo algumas coisas para interferir na eleição brasileira. E agora, com essa história desse papo do Trump, ficou mais evidente ainda a intenção dele de interferir aqui na nossa eleição. E aí o Lula mandou na medalhinha, né? Porque o Trump diz o seguinte: teve uma coletiva, porque assim, eles se encontraram em lugares em que ninguém viu, né? E confirmaram que houve um encontro, os dois lados confirmaram, então houve um encontro, não é mentira. Tem aquela imagem deles se cumprimentando, que o ICL conseguiu com exclusividade, né, e colocou no ar, mas além disso, teve um encontro, teve um bate-papo ali, que segundo o Trump foi longo. Segundo o Trump, foi longo, né? Trump diz que conversou com Lula no G7, chama Brasil de país politicamente difícil e confunde filhos de Bolsonaro. Ele foi questionado numa coletiva de imprensa, numa das várias coletivas de imprensa que os governantes fazem nesse tipo de evento. E aí uma repórter brasileira, esqueci o nome dela, fez uma pergunta para o Trump a respeito da relação com o Brasil, né? E aí ele falou que o Brasil está vivendo uma situação difícil, politicamente difícil. Depois eu vou dar aspas certinho do que ele falou, tá? Mas vamos ver agora no vídeo, porque tem aqui a fala do Trump e tem a resposta do Lula, que foi muito bem dada. Dá uma olhada. Ao ser questionado sobre esse encontro pela nossa enviada especial, Bianca Routier, Donald Trump chamou o Brasil de politicamente difícil e confundiu os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Question on Brazil. I would like to know, how was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs as terrorists? We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Pouco depois, ao ser perguntado sobre essas eleições, essas declarações de Trump, Lula questionou o conhecimento do americano sobre o Brasil e defendeu o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, lá como o Ramage, que vai pelo pessoal, Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que eles poderiam entregar para a gente isso. É combater o crime organizado, entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo que os Estados Unidos poderia aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Tá? E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época eu sou o primeiro, eu sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Tá, e o Lula bateu forte na questão da eleição, da segurança da nossa eleição, porque o Trump... É que essa fala da Globo News está cortada. Mais para frente ele ainda fala que estão armando alguma. Então ele está se referindo à fraude eleitoral, possível fraude eleitoral no Brasil. E aí, como diz a Vanessa aqui no Superchat, o cara não dá ideia, não tem ideia do que acontece no mundo. Exatamente, ele não tem ideia do que está acontecendo. Tanto que ele trocou até os filhos do Bolsonaro, né? Diz que é super amigo e tal, mas chamou o Eduardo Bolsonaro de Bolsonaro Júnior e disse que ele está sendo candidato a presidente no Brasil e que foi preso, nem foi preso, nem é ele, está tudo errado, absolutamente tudo errado. Manda superchat também para você colocar sua opinião na tela aqui, ó, né? Além de ser uma forma de você contribuir com o trabalho que a gente faz aqui. Então, faça como a Vanessa, deixa seu recado aqui que a gente vai conversando, tá bom? Enfim,
Aí, olha só, em áudio vazado, o Lula disse que não suporta o comportamento do governo Trump. Teve um intervalo na reunião, numa das reuniões, que o Lula ficou assim meio perto da mesa, né? E tinha um microfone apontado bem na direção dele, um microfone que sai da mesa assim. Tinham vários, né? Cada dirigente estava ali, tinha o seu microfone, e tinha um apontado exatamente na direção do Lula. E aí, enquanto ele conversava com outros líderes mundiais, o áudio foi sendo captado. E ele disse que não suportava o comportamento do governo Trump, né? E disse mais, disse, nunca fui esquerdista. Essa frase chocou um monte de gente hoje nas redes sociais. O Lula disse que não é esquerdista, desde quando? Então, eu te digo, desde sempre, o Lula sempre falou isso, né? Que não é de esquerda. Ele sempre disse, eu sou torneiro mecânico, não sou de esquerda nem de direita. Essa é a frase que ele sempre repetiu a vida inteira. E todos os governos dele foram governos de centro, não foram governos de esquerda. Então, quem coloca o Lula na esquerda não sabe o que está falando. Principalmente a extrema-direita. Esses são realmente totalmente perdidos aí no espectro político. O Lula, ele é um progressista de centro-esquerda, um social-democrata clássico, no máximo. Então, muito mais social-democrata do que o pessoal do PSDB, que não é nada social-democrata, só tem o nome de social-democracia no partido. Mas o ideal social-democrata é o Lula. Então, ele soltou essa. Vamos ouvir esse vídeo, porque o Metrópolis capturou isso aí, legendou as falas do Lula para a gente poder entender, porque o áudio não está assim 100%, porque tem outras pessoas falando no ambiente e tal, tem uns barulhos estranhos, mas dá para entender o que o Lula fala, principalmente acompanhando pela legenda. Dá uma olhada. 52. Os Estados Unidos são republicanos. In the U.S., the Republicans have more than the Democrats in office. More time. Na França, France, também, os socialistas têm bem menos. socialists have less time in office than O que isso prova? what does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Is in the middle. The middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when the first time. Everybody expected to do that. But you were 20%. That's a pretty percent. But I was never. Nunca fui esquerdista. Mas essa era a imagem. Essa era a Eu era um dirigente sindical. Que tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão. Muito forte. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano. Tinha uma relação boa com a festa Eu nunca fui. Em 1980, tinha um congresso na Rússia, que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia. Eu estava coordenado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, angariando solidariedade. E aí, eu passei a ser tratado como anticomunista. Então, por aí você tem uma ideia de... Já disseram aqui nos comentários, se o Lula fosse de esquerda, ele teria feito a reforma agrária. E eu concordo plenamente. Eu vou achar essa fala aqui e vou colocar na tela para você ver. Vou procurar aqui. Cadê? Enfim, aqui. É da Samarina. Se ele fosse de esquerda, teria feito a reforma agrária. Exatamente, Samarina. Né? O Lula nunca se disse um político de esquerda. Então, é uma paranoia dessa gente colocar o Lula como comunista, né? Imagina, o Lula comunista é uma piada. É uma piada muito engraçada. E aí o Lula falou que não pediu a reunião com o Trump porque o norte-americano não pode se meter nas eleições do Brasil. Aliás, e que o norte-americano não pode se meter nas eleições do Brasil. Ele explicou por que ele não pediu a reunião. Porque ele foi lá na esperança de repente, encontrar, pelo menos isso foi o que foi espalhado pela imprensa antes da viagem, que o Lula estava indo para lá para ter um encontro com o Donald Trump. Por quê? Porque teve um discurso recente do Lula em que ele falou, eu nem ia no G7, agora eu vou para falar com o Trump. E aparentemente falaram sobre isso a portas fechadas rapidamente, né, no encontro que eles tiveram. Aliás, nem sei se foi tão rápido, porque o Trump disse que esteve com o Lula por bastante tempo, foi essa a expressão que ele usou, né? O Trump soltou essa. Então, o Lula disse que não pediu a reunião. Por quê? Porque os países ainda estão negociando, porque foi uma atravessada que o Trump deu, foi inclusive desaforado, esse foi o termo que o Lula usou,
que o Trump foi desaforado contra o Brasil, porque no meio da negociação ele vem com essa história de tarifa, e que isso não se faz, de fato não se faz na diplomacia mundial, né? É isso, gente boa. Ó, eu queria te dar um recado importante, cara. Existem muitas profissões online, a galera tá ganhando uma grana trabalhando online, trabalhando em casa, em home office, computador, celular, tudo tranquilinho, com flexibilidade de horário, né? Só na Escola de Negócios Digitais tem 12 profissões que você pode aprender para trabalhar online. 12, tá? 12 profissões. O Marcos Viana escolheu uma. E olha só, em 2 semanas, vou te mostrar aqui a mensagem que ele autorizou a gente a mostrar. Em 2 semanas ele conseguiu $679. 2 semaninhas de trabalho. Isso dá R$3.000 por mês. 3.000, tá? Em 2 semanas. Fazendo o trabalho que ele escolheu. Como eu disse, ele escolheu uma das profissões, tem outras 11 lá, que com certeza uma vai servir para você. Outra foi escolhida pelo Paulo Rodrigues, que também está ganhando em dólar. Tem algumas profissões que você ganha em real. Outras você ganha em dólar, porque você presta serviço para gringo, né? $2.154, perdão, significa R$10.000 que ele está ganhando depois de 4 meses que ele estava se dedicando a esse trabalho que ele começou a fazer. Então, se você quiser conhecer, saber do que se trata, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro link de cima, e você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson, e o Clayson vai te explicar tudo direitinho. De cara, eu já te explico o básico. São 7 dias grátis, você entra nessa e fica só se quiser, só depois de avaliar o conteúdo, né? Só depois de ver se serve mesmo para você. E te adianto também que não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é picaretagem nenhuma, é trabalho sério, trabalho honesto. Profissões online, que serve para complemento de renda, serve como renda principal também, depende da dedicação que você der, o tempo que você dedicar a esse tipo de trabalho. Então, se eu fosse você, não perdia essa oportunidade não, viu?